Nós vamos dar prosseguimento ao assunto no qual nós viemos tratando na última live. Apocalipse 4 descreve o trono de Deus. O trono de Deus, ele estabelecido no céu, e esse trono com 4 querubins em volta dele e os 24 anciões. E no Apocalipse, capítulo 5, começa a descrever a sequência do que acontece, porque João viu esse trono sendo posto no céu. E no capítulo 5, nós vamos ver aqui, em Apocalipse, a respeito dos 7 selos e um livro na mão de Deus. O livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abrir. Então toda a sua atenção é pouca. Diz assim a Bíblia: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esta figura é Deus, o Criador, o Altíssimo, ele sentado no trono, e João observa um livro escrito por dentro e por fora, e esse livro contém 7 selos. Isso é referente aos 7 selos que são abertos, que está relacionado a 7 períodos escatológicos que iria acontecer na história depois de Jesus até a sua vinda, e assim o novo céu e a nova terra. Então, quando nós vimos isso aqui, nós vamos entender melhor com a leitura. Então ele viu Deus com o livro na mão, escrito por dentro e por fora com 7 selos. O número 7 significa o fim de um ciclo. Você tem que entender isso. Eu já falei isso aqui outras vezes. O número 7 é o fim de um ciclo. Por isso nós temos 7 dias na semana. Por isso nós vemos o número 7 diversas vezes na Bíblia, com 7 cartas e 7 selos. As 7 cartas e 7 selos é referente uma à outra. Primeira carta, primeiro selo. Isso nós já estudamos e vamos também depois passar novamente por essa questão. Então, os 7 selos e 7 cartas é muito importante você vê-los juntos. Mas aqui, tratando deste livro, no verso 2, João diz assim: e vi um anjo forte, bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Olha, um anjo forte lá no céu, bramando com grande voz e perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, os 7 selos? Quem é digno? O anjo perguntava no céu. Imagina essa cena, Deus no trono. Imagine aí, se possível, feche até os olhos. Deus no trono, os 4 seres celestiais em volta deles, e os 24 anciões com 24 tronos também em volta, e o anjo bramando, e Deus com o livro na mão, com 7 selos, e o anjo bramando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Imagina essa cena, esse anjo forte clamando. E começa e continua dizendo no verso 3 de Apocalipse 5: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Olha para você ver agora o que o João descreve: que ninguém pode abrir o livro nem olhar para ele, porque este desígnio era para alguém de grande escalão, vamos dizer assim. Somente Jesus, e nós vamos ver aqui que ele
que dá a sequência cronológica do plano de salvação de Deus para a humanidade, depois que ele morre na cruz. Então, no verso de número 4, João já começa a dizer: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, diz a palavra de Deus em Apocalipse. Jesus é o único com autoridade, espiritualmente falando, digno de abrir o livro e dar sequência no plano da salvação, com a abertura dos 7 selos, até exatamente a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Se dá com o 7º selo, o último selo. E essa sequência ocorre depois que Jesus chega ao céu, ascende ao céu. E isso é um assunto escatológico muito forte, que ele é pouquíssimo abordado dentro do meio cristão. Pouquíssimas pessoas conhecem essa linha de raciocínio que os 7 selos correspondem a 7 períodos cronológicos, históricos, até a vinda de Jesus. E nós já vimos aqui que as cartas e os selos também seriam a mesma coisa. E João, que já chorava muito, porque ninguém é digno de abrir o livro nem de olhar para ele, um dos anciões, dos 24 anciões, que estavam nos 24 tronos em volta de Deus, ele vira e fala: não chora, João. Ei, não chores. Porque eis que o leão da tribo de Judá, aquele leão da tribo de Judá, aquele da raiz de Davi, o que venceu? Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu. Então ele é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Repito, é continuidade na história que Jesus estava dando. Por isso que quando nós vemos o 6º selo, nós vemos o cenário de agora. Quando nós olhamos o 7º selo, nós vemos o cenário do último momento. E assim, olhamos os selos anteriores, vemos os cenários da história, da Idade Média, de Roma. Nós vimos a história da igreja sangrando, a igreja o evangelho sumindo, o evangelho verdadeiro puro, sumindo por 1260 anos. Como a profecia fala, 42 meses, 42 vezes 30 daria 1260 anos. Que a palavra de Deus, as 2 testemunhas pregaram com um pano de saca, como se fossem mortas. Eles esconderam o Novo e o Velho Testamento. Isso mesmo. A Igreja Apostólica Romana escondeu o Novo e o Velho Testamento por muitos anos. 1260 anos, para ser exato, conforme a profecia. E depois, em 1800, que a igreja ressurge de novo, com Lutero, mas mesmo assim trazendo muitas coisas de dentro da igreja apostólica romana. E quando essa igreja chamada protestante surge, depois de Lutero, os chamados cristãos protestantes, eles trazem muita coisa de Babilônia.
E isso faz com que sejamos errantes diante de Deus. Por isso devemos pedir misericórdia a Ele sempre. Mas continuando a leitura bíblica, e diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Olha, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus, nós já estudamos sobre os 7 Espíritos de Deus, sabedoria, inteligência e tal. Lá em Isaías 53, 7, você pode ver depois, melhor, Isaías 53, 7, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. E que os 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra. Ou seja, existe um ciclo de agir de Deus na humanidade de forma diferente, pelos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que o cordeiro que parecia que havia sido morto tinha. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora imagina essa cena: Deus sentado no trono, os 24 anciões, aqueles 4 seres viventes, querubins, em volta, Deus com o livro na mão, ninguém podia abrir nem olhar para ele. Do nada surge o cordeiro, como havia sido, como a Bíblia diz aqui, né? O cordeiro, como havia sido morto, parecia morto, Jesus, né? Que foi morto na cruz. Ele é o digno de tomar esse livro, e ele vai até o trono e pega o livro da mão de Deus. O que significa isso? Irmão, isso aqui é um mistério muito grande. Era bom que você tivesse aqui, não poucas pessoas, mas para a glória de Deus são muitas, 9 pessoas, 10 pessoas, tivesse 10 milhões, 9 milhões para ouvir isso. Mas quando Jesus pega esse livro, ele está tendo autoridade do Pai para dar sequência na história daquilo tudo que ia acontecer. Ou seja, o plano de salvação através da cruz de Jesus começa a partir daquele evento que ocorre no céu. No céu. A sequência da história. Por isso que é importante você acompanhar as lives, para você entender que cada mais que a gente vai lendo, as peças vão se encaixando. Às vezes a pessoa cai de paraquedas de um dia para o outro, não consegue entender a linha de raciocínio, porque perdeu algumas coisas. Então você consegue entender sobre os 7 selos? A Bíblia fala dos 7 selos. E é antes dessa narrativa que nós vemos isso. A irmã sempre está aí, a irmã Cássia. Eu tenho certeza que alguma coisa a irmã já tem aprendido. E quando a gente fala de um assunto desse isolado, já dá ligação, dá link com outros assuntos que nós já falamos anteriormente, principalmente dos 7 selos. Então Jesus toma esse livro. No verso 8 agora fala assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha essa cena no céu. A autoridade foi passada por Jesus, agora ele passa a receber adoração lá no céu, como o Cristo de Deus, o único que pode dar continuidade no plano de salvação. E eu já ouvi pessoas falando que Jesus não tem que ser adorado, tem que ser adorado é Deus. E a própria Bíblia fala aqui que os 24 anciões e os 4 seres viventes, querubins, prostraram-se diante
de Jesus, porque ele tem essa autoridade. E o adoraram. Adoraram Jesus. Irmão, adore ao Senhor, busque a Deus, invoque ao Senhor. E diz mais aqui a palavra: e cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vou repetir: Jesus Cristo, com o sangue dele, comprou para Deus todos os homens de toda tribo, língua, nação e povo. Você foi comprado com o sangue de Jesus na cruz. Independente se você está numa igreja hoje ou não está, se você é de Jesus ou não é, se você se batizou ou não. Você foi comprado. Existe um plano minucioso de Deus para a salvação do homem. E ele se concretiza em Jesus, no Filho perfeito e obediente. Então Jesus recebe essa autoridade porque com o sangue dele ele compra. Ele compra porque o homem, quando ele peca, ele passa a autoridade para o diabo agir. Então Jesus compra os homens com sangue e por causa disso ele é digno de dar sequência em todos os acontecimentos da história. E diz mais aqui no verso 10: e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É interessante isso, que a Bíblia fala que Jesus compra com o sangue dele e ele nos faz diante de Deus reis e sacerdotes. E quando nós olhamos o contexto de rei na Bíblia, rei é aquela figura de homem que representava o povo diante de Deus. Mas Deus, muitas das vezes, ouvia a oração do rei, mas ele não falava com o rei, ele falava com o sacerdote, que era o profeta, muitas das vezes. Então, o sacerdote, ele tinha a missão de passar a mensagem, e o rei tinha a missão de verdadeiramente orar, interceder. O rei intercede, o sacerdote passa a mensagem. Ou seja, Deus nos fez com as condições de um rei e um sacerdote, espiritualmente falando, da nossa família. Porque você, como rei dentro da sua casa, espiritualmente falando, você tem condição de orar, interceder pela sua família. E você também tem a obrigação de ser boca de Deus para falar de Deus para a sua família. Isso que é você ser um sacerdote. O sacerdote transmitia o que Deus queria falar. E o rei falava o que o povo queria falar. Está ouvindo? O rei falava e o sacerdote ouvia. Como se o rei fosse a boca, o sacerdote fosse o ouvido. É por isso que Deus fez reis e nos fez sacerdotes. Jesus nos fez. E eles reinarão sobre a terra. É o novo céu, a nova terra. E olhei e ouvi a voz de muitos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número dele de milhões e de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas,
sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. Olha o número 7 de novo aí. Olha o que é que Jesus recebe aí. O número 7 é a plenitude. É o fim de um ciclo. É aquilo que é completo, né? Jesus recebe tudo isso. E é interessante que João olha e ouve a voz de muitos ao redor do trono. De muitos, de muitos, de muitos. Dos animais, dos anciões. E ele cita que o número era milhões de milhões e milhares de milhares. Olha que exército grande e poderoso. A paz do Senhor, Fátima. A paz do Senhor, Débora, seja bem-vindo. Então, e essas vozes, imagina, milhões de milhões e milhares de milhares. É um exército, é muito grande, é vários seres celestiais, é querubim, serafim, arcanjo, anjo. É um exército muito grande, adoradores, anjos de guerra, anjos ministradores. E eles todos diziam, todos falavam, todos clamavam, dizendo ao que está assentado: digno é o Cordeiro Jesus, que foi morto, ele foi morto na cruz, de receber poder. Você vê aí que no mundo hoje as pessoas querem poder, né? Às vezes você vê aí o presidente, deputado, senador, pessoas ricas, empresário rico, tem muito dinheiro e está caçando entrar em política, dor de cabeça, é problema. E isso acontece em todos os países, porque eles têm poder, não querem só dinheiro. Dinheiro traz um conforto, mas muitas das vezes não é o poder. E diz mais aqui: riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e ação de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dado graças, honra, glória e poder para todos sempre. Aqui é quando todo joelho se dobra. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram e adoraram ao que vive para todo o sempre. Tá vendo? Tudo passa a ser de Jesus. É como Deus fosse o rei e ele passasse a coroa para Jesus. Simplificando, é isso que acontece. E Jesus, ele tem a autoridade de salvar, porque ele, com o sangue dele, ele mostra que tem como viver nessa terra sem pecado, porque ele foi homem. Ele veio como eu vim, como você nasceu. Ele veio como todos nós. E aqui é importante você entender isso. O que nós vimos aqui, esse acontecimento bíblico de Apocalipse 4 e 5, do trono de Deus, o livro de 7 selos, é referente a 7 períodos escatológicos até a volta de Jesus.